Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha. Vamos dando continuidade aqui com o nosso livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, com o capítulo número 5. Tem o seguinte título: Evite envergonhar as outras pessoas. Anos atrás, a General Electric Company deparou-se com a dedicada missão de remover Charles Steinmetz da chefia de um departamento. Steinmetz, um gênio de primeira grandeza quando se tratava de eletricidade, era uma negação como chefe do departamento de cálculos. Entretanto, a companhia não queria melindrar o homem. Ele lhe era indispensável e altamente sensível. Por isso lhe deu um novo título. A direção fez dele engenheiro consultor da General Electric Company, um novo título para o trabalho que já vinha realizando, e colocou outra pessoa na chefia do departamento. Steinmetz sentiu-se feliz. Também se sentiram felizes os diretores da GE. Jeitosamente, manobraram sua estrela mais caprichosa e o fizeram com diplomacia, deixando que ele se envergonhasse. Evite envergonhar as pessoas. Quão vitalmente importante é isto, e quão poucos de nós já nos detivemos a pensar sobre tal coisa. Carrogamos furiosamente sobre os sentimentos dos outros, prosseguindo em nosso caminho, descobrindo faltas, fazendo ameaças, criticando uma criança ou um empregado diante dos outros, sem mesmo considerar que ferimos a vaidade alheia. Entretanto, a meditação de poucos minutos, uma ou duas palavras consideradas, uma verdadeira compreensão humana e dá uma sensação de importância. Faz com o que a pessoa queira cooperar em vez de rebelar-se. O ressentimento provocado por uma ordem veemente pode durar um bom tempo, mesmo que esta tenha sido dada com o fito de corrigir uma situação. Dan Santarelli, professor numa escola vocacional de Wyoming, Pensilvânia, relatou numa de nossas classes que um dos estudantes deu um problema aqui na gravação. Vou voltar aqui a frase. Dan Starelli, professor numa escola vocacional de Wyoming, Pensilvânia, relatou numa de nossas classes que um dos estudantes havia bloqueado uma das entradas da escola estacionando ilegalmente seu carro diante de um portão. Um dos instrutores entrou furiosamente na sala de aula e perguntou com arrogância: "De quem é o carro que está atrapalhando a entrada?" O estudante proprietário do carro identificou-se e o instrutor gritou: "Tire já aquele carro, ou então eu mesmo vou guinchá-lo de lá." Bom, o estudante estava errado. O carro não poderia estar parado logo ali. Mas a partir daquele dia, o estudante ficou ressentido com o comportamento do instrutor, e mais ainda, todos os alunos fizeram o impossível para tornar desagradável a vida do instrutor. De que outra maneira se poderia resolver a situação? Bom, se ele tivesse amigavelmente perguntado: "De quem é aquele carro lá fora?", dizendo em seguida que se ele o tirasse, outros automóveis poderiam entrar e sair por ali. Com que alegria o aluno teria tirado. Nem ele ou os colegas teriam ficado ressentidos. As perguntas tornam as ordens mais aceitáveis. E não apenas isso. Estimulam a criatividade da pessoa a quem são feitas. As pessoas inclinam-se a aceitar uma ordem quando tomam parte da decisão que levou à formulação dessa ordem. Quando Ian MacDonald, de Joanesburgo, África do Sul, gerente geral de uma pequena fábrica de peças de máquinas de precisão, teve a oportunidade de aceitar uma encomenda de grande vulto, estava certo de que não conseguiria cumprir a data de entrega. O trabalho já programado da oficina e o curto período de tempo necessário para a execução da encomenda, em princípio, o impediram de aceitar o fechamento da negociação. Da atitude da outra pessoa poderão fazer tanto para o alívio do remorso. Lembremos-nos disso na próxima vez que estivermos diante da desagradável necessidade de despedir um contínuo ou um empregado. Despedir empregados não é muito interessante. Deixá-los desempregados é muito menos interessante. Estou citando agora o trecho de uma carta que me escreveu Marshall Granger, contador público formado. Nosso negócio é as mais das vezes de estação. Por conseguinte, temos que deixar uma porção de homens em março. Tornou-se proverbial em nossa profissão que ninguém gosta de manejar o cutelo. Assim é que se desenvolveu o costume de liquidar o assunto do modo mais breve possível, mais ou menos da seguinte maneira: "Sente-se, Sr. Smith. Como o senhor sabe,
A estação está terminada e não vemos em que mais aproveitá-lo. Mas, evidentemente, o senhor sabia que o emprego era apenas para a fase trabalhosa da estação, etc. Isto tinha o efeito de fazer com que os homens se sentissem desiludidos e vítimas de desprezo. A maioria deles estava no ramo de contabilidade para o resto da vida e não nutria, depois de tal procedimento, nenhuma dedicação particular pela firma que os havia despedido com tanta naturalidade. Resolvi, recentemente, dispensar os nossos empregados provisórios com um pouco mais de tato e consideração. Assim, só chamo cada homem depois de considerar cuidadosamente o trabalho feito durante o inverno. E tenho me externado mais ou menos assim. Sr. Smith, sei que deu conta do recado. Se de fato deu. Desempenhou muito bem a sua incumbência quando enviamos a Newark. Viu-se numa situação difícil, mas saiu-se bem. Venceu galhardamente e faço questão de que o senhor saiba que nossa firma se orgulha de seu serviço. O senhor tem qualidades e irá para frente, onde quer que trabalhe. Nossa firma tem a certeza disto e fará votos pelo seu sucesso. Não queremos que se esqueça disto. Que mulheres são emocionais demais para assumirem cargos tão importantes. Fiz meu relatório resumidamente e afirmei que, devido a um erro, faria um novo estudo antes da próxima reunião. Sentei-me e esperei a explosão do diretor. Em vez disso, porém, agradeceu-me pelo trabalho realizado e disse ser normal cometer um erro num projeto novo e que confiava que a nova pesquisa resultaria correta e significativa para a companhia. Garantiu-me ante todos os meus colegas que tinha fé em mim e que sabia que eu tinha dado de mim o melhor, que a falta de experiência e não a falta de capacidade havia sido a causa do erro. Saí da reunião de cabeça erguida e decidida a jamais tornar a desapontá-lo. Mesmo que estejamos certos e a outra pessoa definitivamente errada, ao envergonhá-la, simplesmente lhe destruímos o ego. O pioneiro da legendária aviação francesa e autor de romances, Antoine de Saint-Exupéry, escreveu: Não tenho o direito de dizer ou de fazer qualquer coisa que humilhe o homem diante de si mesmo. O que importa não é o que penso dele, mas o que ele pensa de si mesmo. Ferir a dignidade de um homem é cometer um crime. Um verdadeiro líder sempre seguirá o princípio 5, que diz: não envergonhem as outras pessoas. Chegamos aqui então ao final do capítulo de número 5.